Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo essa live, se você está vendo a reprise. Seja bem-vindo você que está chegando para assistir comigo aqui ao vivo. Quem já tiver chegado, manda um oizinho aí no chat que eu vou gostar de saber que não estou falando sozinha. Oi, tudo bem? Boa noite. Daisy, Esmeralda, Cristiana, Cristina, Mitchell. Quem mais? Oi, Rose, seja bem-vinda. Eu estou de novo fazendo essa live aqui pelo meu perfil e pelo perfil do Instituto Brasileiro de Enfermagem, então você pode escolher onde você pode assistir, onde você vai assistir. Oi, Regi, boa noite. Ana Lu, quem mais? De onde vocês estão falando? Enquanto o pessoal chega, me fala aí. De onde vocês são? Ontem eu vi que teve gente da Austrália, teve gente de Portugal. Quem mais? Teve gente de onde? Oi, Bruno, tudo bem? Andréia, boa noite. Alessandra, Aquino, Gisele. Vocês estão de onde? Eu tô falando de Vitória, Espírito Santo. E aqui choveu pra caramba, mas não vai atrapalhar a nossa live, não. Tá rolando tudo bem aqui, a internet tá boa. E eu só tô esperando fazer uma horinha pro pessoal chegar, porque hoje a gente tá com um assunto importantíssimo. Quem sabe qual é o assunto da live de hoje? Coloca aí pra mim no comentário, quem sabe. Trindade, quem mais? Sul de Minas, Paraisópolis. Deve ser bom, hein, esse lugar. São Paulo, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro. Cadê? Quem mais? Eu quero saber se você sabe qual é o assunto da aula de hoje também. Se for, coloca aí. Ó, Manaus, eu tenho alunas de Manaus. Cadê? Concha, São Paulo. Alguém sabe do que eu vou falar hoje? Vocês estão me ouvindo bem? Tá com tudo bem o som? Eu vou ver se eu consigo melhorar a imagem aqui do Ibrahim. Não, acho que tá mais ou menos, né? Dá pra ir desse jeito. Pronto, deixa esse aí. Isso, não, Ana Paula. Ana Paula falou que é como lidar com panelinhas, mas não é não. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis, com funcionários difíceis. Aí a Tainá acertou. Tem um capixaba aqui, cadê? Capixaba, mas em São Paulo eu sou capixaba, eu sou mineira em capixaba, mineira em Espírito Santo. Ó, nossa live de hoje a gente vai falar hoje sobre como lidar com pessoas difíceis, funcionários difíceis na enfermagem. Gente, esse é um dos temas mais pedidos, é uma das aulas que tem mais, assim, mais gente assistindo, porque realmente é uma grande dificuldade. A gente sabe que gerenciar conflitos, que é o tema dessa semana, dessa série de 5 lives que eu vou fazer aqui com vocês, a gente sabe que a gestão de conflitos já é uma coisa que não é tão legal, né? A gente não acorda, nossa, mas tô com vontade de liderar ali, de gerenciar um conflito hoje, ninguém acorda falando isso, né? A gente acorda querendo que tudo corra bem, mas aí no entremeio ali do dia a dia, do que vai acontecendo, a gente acaba se deparando com um monte de problema. Ontem foi muito legal a live, obrigada por todo mundo que participou da live anterior. E nessa live anterior, a gente falou o basicão de gestão de conflitos. Eu falei quais são os tipos de conflito, o que é conflito, quais são os tipos. E aí eu acho que quem estava aí? Me fala quem estava assistindo a live de ontem. Coloca eu, por favor, no comentário aí, tá? Se você estava assistindo a live de ontem, coloca eu, tá bom? Só para eu saber se eu preciso fazer um resuminho aqui do que a gente falou ou não, porque a live de ontem foi o basicão, sabe? O alicerce que a gente precisa para dar continuidade ao conteúdo. Então, coloca para mim quem estava na live de ontem, coloca aí eu, para eu saber se eu preciso fazer um resuminho. Na live de ontem, que foi muito legal, a gente fez um resumo, fez um apanhado geral do que é gestão de conflitos. Eu falei os principais tipos, eu falei de exemplos práticos, eu contei um erro muito grave que eu cometia, falei que a gente vai falar sobre feedback também em algum momento durante essa semana, e na semana que vem a gente tem uma aula, e a gente conversou muito sobre a forma correta de abordar na gestão de conflito. Para quem não assistiu, ontem a gente definiu, nós criamos aqui os 3 certos da gestão de conflito. Quem lembra? Tem alguém que estava aí que lembra quais são os 3 certos da gestão de conflito? Os 3 certos da gestão de conflito são a base para você conseguir ter uma chance de fazer com que aquele conflito se torne algo positivo para o seu setor. Se você é um enfermeiro, você é o líder da sua equipe e é você que é responsável por gerenciar os conflitos. Sabendo quais são os 3 certos da gestão de conflito, vai ficar com uma chance bem maior de você conseguir transformar aquele conflito em algo positivo, porque a ideia é justamente essa, é fazer com que a gente aprenda e cresça, desenvolva a equipe a cada conflito. Olha que legal, o Bruno tá falando aqui, ó,
Pessoal do Ibrahim, que tá na live do Ibrahim, ó, esse aqui não tá respondendo. Vocês não lembram qual eram os 3 certos? Olha só, tem que prestar atenção. Eu falei para trazer papel e caneta. Aqui, a Ju Cristina colocou lugar certo, momento certo e jeito certo. Esses são os 3 certos da gestão de conflitos. Não adianta você falar do jeito certo no lugar e na hora errada. Não adianta você falar no lugar certo, do jeito errado e com... que mais? Lugar certo e no momento errado. Então, tem que ter uma combinação do lugar, da hora, né, do momento e do jeito certo de falar, de abordar a pessoa que está relacionada ali ao conflito. Eu falei também na live passada que conflito não é só uma briga, né? Não é só um embate. Conflito pode ser o carinha, nosso coleguinha que chega atrasado todo o plantão. Isso é um conflito entre ele e a instituição. Ele quer chegar tarde e a instituição precisa que ele chegue cedo. Também falei que outro tipo de conflito muito comum é aquele entre 2 pessoas. E nesse caso, você como pessoa pode estar envolvido ou não. Quando você está envolvido, você também precisa gerenciar esse conflito. E também falei que existem outros tipos de conflitos, que são os conflitos intrapessoais. E também é responsabilidade do enfermeiro intervir. Quando um exemplo de conflito intrapessoal é a desmotivação. É um conflito porque está prejudicando o serviço. O enfermeiro que está atento e sabe a estratégia correta vai poder intervir de alguma forma, ajudando aquele colega a superar a desmotivação, resgatando ali, se conectando com os motivos dele estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Então, a gente falou que os conflitos, eles estão dentro do escopo das atividades que o enfermeiro deve executar. E eu não estou falando do enfermeiro RT, eu não estou falando do enfermeiro coordenador, nem do enfermeiro gerente. Eu estou falando do enfermeiro assistencial, que está lá na ponta, lá trabalhando na frente, lá junto com os técnicos de enfermagem. Se você trabalha numa equipe e tem você e pelo menos mais um técnico de enfermagem, existe chance de ter conflito e é você que é o responsável por gerenciar. Olha só. Eu falo isso em tudo quanto é oportunidade que eu tenho, porque o enfermeiro precisa assumir a responsabilidade por isso. E quando eu fui finalizar a aula de ontem, eu mostrei para você que quando você gerencia um conflito, você não está fazendo uma coisa para o serviço. Você não está fazendo uma coisa para o colaborador. Você está fazendo uma coisa para você. Porque a sua vida vai ficar mais fácil se você souber gerenciar conflitos. É a sua vida. Então, às vezes a gente fala, não é problema meu. Não é. Tem certeza que não é? Porque a sua vida, as noites de sono, os problemas que você tem que resolver quando você está em casa, as férias que você não consegue tirar porque você fica pensando no que pode estar acontecendo no trabalho, isso tudo é você carregando a mala de não saber gerenciar conflitos, né? Então, a gente tem que assumir a responsabilidade pela gestão de conflitos para o nosso bem, para o bem da nossa saúde mental, nós enfermeiros. Quem gosta de trabalhar numa equipe toda problemática, cheia de problemas? Ninguém. Mas de todo mundo que está ali, para o enfermeiro é muito pior. Isso se ele sabe que a responsabilidade dele é dele de resolver aqueles problemas ali. Porque se for um enfermeiro que não está nem aí, também não vai fazer diferença. Agora, quando a gente assume, né, de fato, a cadeira da enfermagem, do enfermeiro, quando a gente está no nosso lugar dentro da instituição, aí a gente se incomoda com o errado, com o que está faltando. Beleza? Fiz o apanhado do que a gente falou ontem. Isso a gente falou ontem. E essa live de ontem, ela vai sair do ar agora, na hora que eu terminar essa aqui. Eu falei que as lives ficam disponíveis 24 horas, a não ser para o pessoal do Mastermind e para o pessoal do projeto do programa Enfermeiro 4.0, que vai estar disponível lá na área de membros. Agora, para quem é daqui do Insta, fica disponível por 24 horas. Se você tiver que sair aí, você vai fazer o seguinte: corre para assistir até amanhã, 9 horas da manhã, ou da noite. Porque ela vai sair do ar, tá bom? Para quem não assistiu a de ontem, infelizmente não vai dar tempo, porque eu vou terminar essa aqui e ela vai sair do ar. Para o pessoal do Mastermind, não se preocupa. Pessoal do projeto, do programa Enfermeiro 4.0, não preocupa. Vai estar lá no portal de alunos, tá bom? Você pode assistir a hora que quiser. Certo, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? Porque hoje eu vou falar sobre os principais tipos de pessoinhas que a gente enfrenta na nossa vida diária. Esse pessoal, elenco B do pânico, você manda uma mensagem, por favor. Olha só,
Ontem eu abri inscrições, na verdade foi hoje, né? Hoje de manhã, 9 horas, eu abri inscrições para o nosso curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros. Esse curso é um curso online, 40 horas aula, você recebe certificado por e-mail, você tem acesso a todo o conteúdo. Enfim, eu abri inscrições com um desconto de R$100 desde ontem. Ontem eu avisei e hoje, 8 horas da manhã, eu abri as inscrições para esse curso. Nós do IBRAENF, a gente está pagando R$100 desse curso para que você possa fazer sua inscrição. Então, de 397 ele vai para 297, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre esse curso no final da live. Então, se você quiser saber sobre ele, fica até o final. Porque eu queria focar no conteúdo que eu trouxe para vocês, que senão a gente não consegue. Ontem a gente foi despedido, né? O Instagram expulsou a gente aqui, porque deu 1 hora, ele começou a contagem, eu tive que encerrar correndo. Eu não quero acontecer isso hoje. Quero gerenciar melhor o meu tempo aqui, então eu vou deixar para falar sobre o curso só no final, se sobrar tempo. Não é o foco nosso aqui. O foco é que você aprenda como lidar com os 5 principais tipos de pessoas difíceis que a gente encontra nas equipes de enfermagem. Combinado? E outra coisa, as informações sobre o curso, inclusive para você fazer a inscrição, estão na descrição do perfil, tanto do meu perfil pessoal quanto do perfil do IBRAENF. Então, se você está assistindo essa live, na hora que acabar, vai lá no meu perfil, tem um linkzinho azul, clica lá, tem todas as informações sobre o curso, tá bom? E aí você pode até fazer a sua matrícula se quiser. Bora lá. Existem 3 principais motivos. Terezinha, você não fez sua inscrição ainda, Terezinha? Nem creio. Ela falou que combinado é que não fez, eu não acredito. Não tô acreditando que você não fez sua inscrição ainda, Terezinha. Para aproveitar. Gente, eu tenho que falar só mais isso. Quem fizer a inscrição hoje pro curso até meia-noite vai ganhar de presente o e-book 249 dinâmicas de grupo para equipes de enfermagem. Quem fizer a inscrição até hoje, meia-noite. Então, eu só tô falando porque vai, né? Que você tá precisando também do e-book com 249 dinâmicas de grupo para equipes de enfermagem. Vamos lá. Existem 3 principais motivos para conflitos dentro da equipe de enfermagem, certo? Os 3 principais motivos são: primeiro, falta de alinhamento. Quando não há um alinhamento entre o colaborador e o supervisor, o gerente ou o RT, sei lá, o diretor de enfermagem, quando não há um alinhamento de objetivos entre 2 membros da equipe, quando não há alinhamento de objetivos entre 2 supervisores, isso pode gerar um conflito. Então, o primeiro motivo para causa de conflito é a falta de alinhamento. Gente, como que a gente resolve falta de alinhamento? Alinhando. Como que a gente alinha? Fazendo reunião. A gente senta e fala, qual que é o seu objetivo aqui? O que você quer com isso? De que forma que a gente vai trabalhar aqui? Eu vejo muitos enfermeiros passando perrengue, porque o enfermeiro da noite ou do dia par faz de um jeito e do dia ímpar faz de outro. Aí ficam entrando em conflito, inclusive a equipe fica perdidinha lá, não sabe para onde que vai, qual a orientação que segue. É muito importante que para uma equipe funcionar, que o pessoal da noite é a sua equipe também. Para que o ferista é sua equipe, tá? O pessoal que fica só no final de semana, né? Tem instituição que tem os enfermeiros que são só do final de semana, eles são sua equipe também. Então, para que uma equipe funcione, é importantíssimo que vocês estejam alinhados. Quando não há esse alinhamento de objetivos, a gente acaba tendo mais conflitos na equipe, tá bom? Então, o primeiro motivo para ter conflitos... Ei, Andréia, querida! Andréia, minha querida colaboradora, embaixadora do Instituto Brasileiro de Enfermagem, Andréia Prado, tá do IBRAENF aqui. Seja bem-vinda, meu bem. Então, quando a gente não tem um alinhamento entre os objetivos, ou a metodologia, ou os processos, acaba havendo uma chance maior de ter conflito. A gente tem que resolver isso justamente realizando esse alinhamento. É por isso que algumas instituições têm POPs, né, protocolos, para que todo mundo faça do mesmo jeito. Porque se cada um ficar fazendo de um jeito diferente, não vai ter resultado nenhum, concordam comigo? Então, o primeiro motivo para ter conflito é falta de alinhamento. E a gente tem que resolver criando esse alinhamento, beleza? Segundo principal motivo para acontecer conflito nas equipes de enfermagem é quando há uma escassez de recursos ou quando os recursos são compartilhados.
Imagina que vocês precisam de alguma coisa que está na pediatria, vocês estão na clínica e tem alguma coisa lá, carrinho de emergência na pediatria, e aí esse carrinho de emergência nunca está conferido, e toda vez que você vai lá porque vai precisar, eles não conferiram porque eles usaram, não deu tempo de repor, e aí vira aquela bagunça e vira um conflito. Imagina que você tem que dar cobertura em um setor, o enfermeiro compartilhado, né? Você precisa estar alocado em um setor e precisa dar cobertura em outro, e aí o seu tempo é limitado e você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e acaba que no setor de lá a presença do enfermeiro não acontece, né? Não tem, e acaba sendo prejudicado. Então, quando há compartilhamento de recursos ou pessoas, ou quando há competição por esses recursos, ou quando há escassez por esses recursos, existe uma grande chance de ter conflitos também. Esse é o segundo motivo. E ele acontece principalmente porque as pessoas precisam, nós, dentro das equipes de enfermagem, a gente normalmente precisa das coisas na hora, né? Não dá para poder, é muito difícil, acontece, mas é difícil a gente falar, vou precisar daqui 3 dias, vou precisar daqui 2 dias. Acaba não funcionando muito assim. Quando a gente precisa para agora, para hoje, né? E aí, esses recursos compartilhados, gente, conflito entre fisioterapia e enfermagem, normalmente é por causa de recursos compartilhados, a pessoa da farmácia e enfermagem, recursos compartilhados. Então, todos esses conflitos, eles acontecem porque a gente tem que estar compartilhando ali ou o ambiente, ou compartilhando recursos mesmo, e esses recursos são escassos, né? Às vezes a enfermagem faz de um jeito, a fisioterapia faz de outro, e aí isso acaba gerando conflito. Esse é o segundo motivo para ter conflito nas equipes de enfermagem. É o segundo conflito mais motivo para conflitos mais comuns dentro das equipes de enfermagem, tá? E por fim, o outro, que na verdade é o primeiro, mas deixei por último porque eu vou continuar falando dele, são as diferenças de personalidade. As diferenças de personalidade, eles são simplesmente o primeiro, o top 5, o top 3 motivo para ter conflitos nas equipes de enfermagem. A gente trabalha numa equipe em que existem pessoas de vários níveis culturais, a gente fala de todos os naipes, né? De vários níveis culturais, de vários níveis econômicos, de vários níveis educacionais, e a gente trabalha com pessoas de tudo quanto é tipo de personalidade, né? E o mais complicado de tudo é que a gente não vai lá para fazer, normalmente, a gente não vai lá para fazer 8 horas, a gente vai fazer 12, a gente vai fazer 24 com aquela pessoa. A gente passa às vezes mais tempo com os colegas de trabalho do que em casa, mais tempo com os colegas de trabalho do que recreação, né, de se divertindo ou passeando. Então, como a gente trabalha o tempo inteiro, deixa eu ajustar isso aqui, como a gente trabalha o tempo inteiro com colegas e assim, durante muito tempo, a chance de existir um conflito é muito grande, até porque cada um é de um jeito, cada um é de um naipe. E aí a gente não tem que achar que isso é diferente na medicina, que é diferente na fisioterapia. Não é. Todas essas pessoas, esses grupos profissionais que trabalham, o trabalho é altamente interconectado, altamente entrelaçado ali, um dependente do outro, acaba que a chance de ter conflito é muito maior por causa dessas diferenças de personalidade. Mas existem 5 pessoinhas que são mais comuns ainda. Eu falei dos 3, né? Escassez de recurso e compartilhamento de recurso. Que mais que eu falei? Falta de alinhamento, que é muito importante também, precisa ter o alinhamento. E a personalidade diferente, que cada um tem um jeito de falar, de agir, de pensar, cada um tem um objetivo diferente. Dentro dessa caixa, desse balaio de personalidade, vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Tá todo mundo caladinho? Manda coração, por favor, para eu saber que eu não tô falando sozinha aqui. Alô, alô, câmbio? Alguém na escuta? Sumiu todo mundo. Ficou calado o chat. Eu fiquei preocupada agora. Se eu tô ao vivo mesmo, tô ao vivo. Então, desse balaio aí de personalidades diferentes, existem 5 que são os mais complicados de lidar. 5 são os mais difíceis de lidar. São só esses que existem? Não. Não são só esses que existem, mas esses são os mais comuns. E, de repente, pode ser o que tá mais difícil para você lidar aí. Ai, que bom, tá todo mundo aí. Bom, obrigada, gente. Então, essas 5 pessoinhas, elas acontecem com muita frequência dentro das equipes. Das equipes de enfermagem, não podia ser diferente.
Eu vou falar dos 5, vou falar de cada um e você vai tentando associar ao que acontece no seu serviço. Aqui neste momento, se você é enfermeiro, eu queria que você prestasse atenção porque os exemplos que eu vou dar vão ser de pessoas que são da equipe de enfermagem, mas também de pessoas que podem ser das equipes que complementam o nosso trabalho. E eu estou falando desde o pessoal da limpeza do setor até o pessoal da equipe médica, da diretoria, sei lá, de todo mundo aí, tá bom? E aí, à medida que eu vou falando das 5 pessoinhas aqui, vai fazendo a conexão com as pessoas que você conhece, com os fatos que acontecem no seu setor. Às vezes, uma pessoa pode ter mais de uma dessas características, dependendo do momento. Mas o que eu quero que você aprenda é como lidar com essa pessoa. E é por isso que a gente está aqui hoje. Qual o tipo de pessoa mais comum? O primeiro tipo de pessoa mais comum que existe é aquele que sabe tudo. Alguém conhece alguém que sabe tudo? Trabalha com alguém que sabe tudo? Normalmente, a ideia dele, a opinião dele é sempre a melhor. Ele tem uma resistência muito grande a aceitar a opinião das outras pessoas. Ele gosta de valorizar o que ele sabe, então ele gosta de mostrar serviço no sentido de fazer barulho quando está realizando um serviço, né? Ele gosta de chamar atenção para o fato dele estar fazendo aquilo. Normalmente essa pessoa sabe tudo, ele precisa ser reconhecido, ele sente falta de ser reconhecido e por isso ele está o tempo inteiro tentando mostrar que ele sabe mais, que ele sabe melhor, que ele faz mais bem feito, que ele é um bonzão ali, né? Ele é o sabe tudo. E esse coleguinha, não vou falar enfermeiro, esse coleguinha, normalmente ele tem muita resistência a aceitar quando o enfermeiro chega no setor, um enfermeiro novo. O enfermeiro novo chega e aí você assume a nova equipe e tem um sabe tudo lá, você vai passar maus bocados com essa pessoa. Porque se tem um sabe tudo na equipe e você chegou para supervisionar ele, corre o risco dele não acreditar em você durante muito tempo. Como lidar com pessoas que sabem tudo, né? Que o André falou que o ego dele fala mais alto. Como lidar? Primeiro ponto, gente, não deixe de elogiar. Você tem que pensar de criar formas de fazer com que essa pessoa esteja do seu lado. Não é nenhum dos tipos que eu vou fazer aqui, que eu vou exemplificar aqui, eu vou te incentivar a comprar briga, tá? A bater de frente. Porque a ideia é trazer todo mundo para o nosso lado, né? A ideia é fazer com que a gente não tenha conflito. Então vamos lá. Primeiro ponto para lidar com alguém sabe tudo. Traz ele para o seu lado. Dá autoridade para ele. A gente tem uma dificuldade muito grande, o enfermeiro tem uma dificuldade muito grande em dar autoridade para outras pessoas, porque a gente fica achando que quando a gente dá autoridade, a gente perde a nossa. Se eu indico um colega, eu falei da Andréia aqui, na verdade eu estou dando autoridade para ela, porque ela é muito boa, tudo bem, mas eu estou dando autoridade para ela e eu não estou perdendo a minha por estar dando autoridade para a Andréia, eu estou? Pois é, no caso do carinha sabe tudo, se você der autoridade para ele, se você referenciar ele como algo bom, para valorizar alguma habilidade dele, ele vai comer na sua mão. Ele vai ser seu amigo para sempre e vai te defender onde você for. Porque ele sabe que no fundo, ele sabe que ele não tem o poder. E é por isso que ele busca tanto mostrar que ele é capaz, que ele faz, que ele sabe, que ele domina aquilo ali. À medida que você dá autoridade para ele, você não perde a sua, porque afinal você que está dando a autoridade, e ele se sente valorizado e quer ficar perto de você e do seu lado. Ele não vai querer mais que você seja contra ele, porque senão ele perde a autoridade que você deu. Faz sentido isso ou eu tô louca? Faz sentido? A pessoa que é o sabe tudo, você tem que dar autoridade para ela. Não fica tentando provar que ela tá errada não, porque vocês vão ficar batendo de frente. Você vai gastar uma puta energia com uma coisa que não vai trazer resultado. Dá autoridade para ela. Bora, beleza. Tainara pediu exemplo. Pede ele para fazer um treinamento. Sabe, vamos supor que esse carinha, ele é o melhor, ele é ótimo em punção. Ele é muito bom em punção venosa e ele fica, eu sou muito bom, eu sou o melhor. Pede ele para realizar um treinamento com a equipe. Isso é dar autoridade. É você pedir ele, fulano, já que você é tão bom, vamos fazer o seguinte, vamos organizar um workshopzinho aqui no setor durante o nosso plantão mesmo. 10 minutinhos você consegue ensinar para a nossa galera aqui, né, para nossa equipe, como que você faz para funcionar tão bem como você faz toda vez? E aí, dando essa autoridade para ele, ele vai se sentir super valorizado, você vai estar com ele na sua mão, e aí
nunca mais você vai ter problema com ele. Pelo contrário, ele vai se esforçar ainda mais para você reconhecer ainda mais que ele sabe tudo. Fez sentido? Conseguem associar com alguma coisa que vocês podem fazer no setor de vocês, no serviço de vocês? Porque a gente dando autoridade para alguém, e aí eu tô falando para um coleguinha, mas eu tô falando se você é gerente de enfermagem, você pode fazer isso com um enfermeiro. Se você sei lá, enfermeiro assistencial, você pode fazer isso com um fisioterapeuta que de repente está dando tilt lá, tá entrando em conflito com o pessoal da sua equipe. Isso aumentaria sim o ego dele, mas não vai adiantar você abaixar ele, não. Você não vai conseguir baixar o ego dessa pessoa, não. E dentro da equipe de enfermagem, se você pegar, entrar em conflito o tempo inteiro pra... Tipo assim, ó, deixa eu te contar a verdade. Quem é que perguntou aí? Vitorino falou, olha gente, o Vitorino colocou assim, isso não aumenta o ego dele não? Aumenta, pode ser que aumente sim. Mas quem era responsável por baixar o ego dele é a mãe dele, sabe? Você não tá lá para educar, porque foi problema na infância dele lá, alguma coisa, trauma, sei lá, alguma coisa fez com que ele crescesse tendo essa dificuldade em se aceitar ou de enxergar suas próprias limitações. Ele precisa se exaltar, se mostrar o tempo inteiro. Você não vai ficar lutando contra isso de você ter que consertar aquela pessoa. Gente, a gente não tá lá para consertar ninguém. A gente tá lá para ajudar as pessoas que querem a se desenvolver. Então não assume papel de mãe, de pai, não. Você não tem que ficar ajudando as pessoas a recuperar de problemas e falhas morais, não, tá bom? As pessoas, quando você dá autoridade para ela, ele simplesmente consegue o que ele quer. Porque a luta dele todo dia em mostrar que ele sabe muito é fazer com que você valorize ele. No fundo, o que ele está querendo é atenção. É que alguém fale, nossa, que legal, realmente você é bom, você é o cara. E quanto mais você nega isso, mais ele vai tentar mostrar. Então esse cara, o sabe tudo, ele só precisa que alguém valorize ele. Ele foi... Aí a gente vai passar aqui horas falando disso, mas se a gente for pegar psicologia, ele foi rejeitado na infância, ele tem lá as crenças limitantes dele, ele de repente não tinha ninguém que apoiasse ele, que mostrasse para ele o serviço, o quanto ele era importante. E aí agora que ele é adulto, que ele é dono das suas próprias ações, ele busca o tempo inteiro esse reconhecimento das pessoas. Olha, eu dando uma de psicóloga aqui agora. Cadê Paty? Paty tá aí? Tá assistindo a live, Paty? Paty é a psicóloga aqui do Instituto Brasileiro de Enfermagem, ela sabe aí. Eu tô falando errado, Paty? Me corrija se eu estiver errado. Mas vocês entenderam? A gente não tá lá para consertar ninguém, não. A gente, como líder, como enfermeiro, a gente tá lá para ajudar quem quiser a se desenvolver. Só isso. Tá? Então, quando você dá autoridade, o carinha lá, o sabe tudo, melhor dica para você, dá autoridade para ele. Mostra para ele que ele realmente é valorizado, que ele conseguiu, ok, me mostrou que você sabe tudo disso aí. Aí ele vai ficar mais tranquilo, ele vai ficar mais calmo, ele nem vai ficar o tempo todo tão sabe tudo como era antes, tá bom? Bora lá. Segunda pessoinha. Ah, segunda pessoinha, gente. É que eu tô com a colinha aqui, tá? Ó, meu leito garrancho. Mas eu tô com a colinha aqui. A segunda pessoinha é o cara que acha que é o rei do pedaço. Vocês conhecem alguém? O rei do pedaço é aquele que conhece todo mundo, que é amigo do diretor do hospital, que conhece o responsável técnico, sabe? Que ele é aquele que faz amizade com o pessoal. Gente, na clínica cirúrgica, no bloco cirúrgico, normalmente tem alguém assim, é muito difícil. Acho que eu nunca passei por um setor desses que não tivesse um rei do pedaço lá, que conhece as pessoas, que tem influência sobre as outras pessoas, assim, ele, né, na hora que o médico chega, ele, ai, doutor, e aí, pá, mano, e aí tem aquela toda, pra mostrar que ele é o rei, que ele tem ele tem o poder ali de influenciar aquela pessoa importante que tá no setor. Então, esse carinha, o rei do pedaço, ele é um dos mais difíceis de lidar, o puxa-saco, né? Ele é um dos mais difíceis de lidar porque realmente ele tem as costas largas. Não é isso? Chama? É, né? O ditadinho é ter as costas largas, é isso, não é? Quando tem as peixadas lá? É mais ou menos isso, eu acho que é isso. Essa pessoa, normalmente, ela tem as costas largas. Normalmente,
ela tem... A Terezinha tá falando que eu trabalhei no setor dela, que eu devo ter trabalhado, eu conheço um bocado de gente lá, né, Terezinha? Tá? Você nem viu, nós estamos no tipo 2 ainda. Esse cara, normalmente, ele é muito difícil de lidar porque ele tem as costas largas. Ele é amigo do diretor, sabe? Ele não vai... É costa quente, gente. Aí, ó, a Jaliane me corrigiu, é costas quentes, né? Acho que é isso. Então, ele tem, sabe? Ele tem as pechadas lá dentro. E aí, esse costa quente corre o risco de te prejudicar. Corre um risco muito grande de te prejudicar. Então, o primeiro ponto é não bata de frente, a não ser que seja último caso. Existem pessoas que elas vão tentar te prejudicar dentro do hospital, dentro do serviço. Isso pode ser colega de mesmo nível hierárquico na instituição e pode ser as pessoas que são tanto superiores a você quanto os colaboradores que você lidera. Isso é fato, vai acontecer, tá? Eu sei que vai, e se não aconteceu, vai acontecer um dia. E você tem que estar preparado para isso. Então, esse carinho, o rei do pedaço, é um dos mais perigosos que você vai encontrar, porque realmente ele tem essa proteção das pessoas. E por conta disso, você não pode ser ingênuo a ponto de achar que as pessoas vão descartar toda a influência que ele tem para dar razão a você, por mais que você esteja certa, por mais que você tenha razão. Então, vou fazer o seguinte, quando você tiver com um cara costa larga, você vai primeiro ficar amiga desse cara, trazer ele para o seu lado. Lembra que eu falei? Todo mundo aqui a gente ia tentar trazer para o nosso lado. Então, primeiro ponto, tentar ser amiga desse cara. Segundo ponto, aproveita que ele é uma influência e pede para ele te conectar com as pessoas que ele é influência também. Então, vamos lá. Vamos supor que ele é amigo do diretor. Deixa eu ver se eu vou dar um exemplo aqui real. Peraí, tô pensando. Vamos supor que ele é amigo do diretor. E o diretor presta serviço lá no bloco cirúrgico, né? E aí, esse diretor, quando chega, né? O médico chega, ele cumprimenta e tal. E aí, eles são amigos e então ficam fazendo gracinha e piada durante a cirurgia. E você sabe que ele tá fazendo isso para mostrar que ele é influente, que ele tem poder ali, que ele é, né? O rei do pedaço. Então, você tem que aproveitar que essa pessoa fazendo com que haja abertura com esse bambambam, né, com o diretor, com o médico que tá lá, e você tenta ganhar espaço também. A ideia é você aproveitar que esse colaborador tem essa influência e aumentar o seu campo de influência também, se tornando amigo dessa pessoa. Porque vai chegar uma hora em que você não vai conseguir lidar mais com isso, e ele pode usar isso para te prejudicar. Só que aí nesse ponto, o ideal é que você já tenha mostrado o seu valor também, a ponto das pessoas ficarem na dúvida. Eu vou contra o meu amigo, mas eu vou perder uma excelente funcionária, ou eu vou contra a funcionária e mantenho minha amizade, mas perco a amizade do cara. Então, quando a gente tem um rei do pedaço, a gente tem que tentar aproveitar a área de influência dele para fazer parte daquilo ali e aumentar a nossa área de influência também. Por isso que eu quero ressaltar aqui a importância de você fazer network. Eu não tô falando de puxa-saco. Gente, eu odeio. Se fosse depender de puxa-saquismo, eu tinha ficado falida e desempregada o resto da vida. Inclusive, vou desabafar uma coisa aqui, ó. Quando eu estava formando, lá em 1900 e borrachinha, eu tenho 14 anos de formada, quando eu estava me formando, eu sabia que eu não ia ter QI. Eu não tinha parente médico, não tinha ninguém trabalhando no hospital, ninguém. Eu sabia que eu não tinha QI. E eu não tinha sido uma excelente aluna, estudante. Eu era uma estudante médio alto ali, mas mais para mediana, não era excelente, não. Eu tô falando excelente porque teve colega minha que saiu da faculdade e foi fazer mestrado, né? E isso aí eu acho excelente. Eu não tinha sido. Então, no último ano, eu caiu a ficha que eu não tinha que ir. E eu falei, gente, lascou, porque eu também não sei puxar saco de ninguém. Eu não vou saber ficar babando o ovo de ninguém para conseguir emprego, para garantir minha vaga. O que eu vou fazer na minha vida? Aí eu entrei numa crise existencial lá dos 15 dias. Eu vou ter que largar a enfermagem, eu vou trabalhar em outro lugar porque não vai dar certo, eu me arrependi demais, foram 4 anos jogados fora, blá, blá, blá.
Tive uma crisezinha existencial de 15 dias ali, mais ou menos, aí caiu a ficha que eu tinha, sim, o poder, eu podia resolver esse problema. Eu tinha um ano de faculdade ainda. Nesse ano eu estudei pra caramba, e aí a minha ideia era sair da faculdade com um concurso público, né? Garantindo uma vaga no concurso público, e graças a Deus eu consegui. Ao terminar a faculdade, eu tinha passado em 3, eu pude escolher onde trabalhar, eu fui trabalhar em 2, que eram os meus sonhos, enfim, eu acordei a tempo. Mas se dependesse de eu ter que puxar saco, eu tinha ficado desempregada. Porque eu não sei. Olha, eu vou falar outra coisa do fundo do coração. Eu queria saber fazer. Eu queria. Porque eu vejo o pessoal fazendo e até que eles têm resultado. Mas eu não consigo. Eu não sei fazer, sabe? Não encaixa. Não, fica falso. Não dá. Então eu não sei. Eu queria saber, mas não sei puxar saco. E eu não tô falando de puxar saco. Eu tô falando de network. Fazer network é diferente de puxar saco. Fazer network, na verdade, é você mostrar para a pessoa que você tem um valor que pode ser útil para ela. Isso é network. Puxa saco é você ficar valorizando as qualidades daquela pessoa, independente de aquilo ser real ou não. Então, fazer network é você mostrar para a pessoa que você tem uma coisa que serve para ela, que pode ajudar ela. Esse cara aqui, o rei do pedaço, ele é puxa saco. Mas você pode usar a área de influência dele para se aproximar de pessoas importantes e fazer network. E aí você vai mostrar o seu valor, mostrar de que forma que você pode contribuir para o resultado daquela pessoa. E aí você vai ganhar, não é nenhuma competição, né? Fica parecendo que é uma competição, não é. Mas aí você vai ter a base que você precisa, inclusive, para você tomar as atitudes necessárias, né? Quando o colaborador estiver dando problema, ele não tem uma abertura única, só ele tem abertura com o diretor, por exemplo. É sempre assim? Dá para fazer isso toda vez? Não dá. Sheila, eu vou acertar fazer isso da primeira vez? Não vou, não vai. Mas você vai, esse é o melhor caminho, tá? Então assim, é o único caminho? Também não é, pode ter outros. Mas esse é um caminho que funciona muito bem quando você sabe fazer network. E todo enfermeiro deveria saber fazer network, tá? Todo enfermeiro deveria saber. Tô perguntando aqui no Ibrahim. E quando esse é um médico? Sabe o carinha sabe tudo que é um médico, né? Eu acho que é isso que tá perguntando, Cláudio. E quando o sabe tudo é um médico? Eu não entendi de que forma que isso influencia na sua vida. Entenda, Cláudio, que você é responsável pela equipe de enfermagem. O médico, ele pode andar de cabeça para baixo, ele pode andar dando pirueta, pendurar no ventilador e ficar rodando. Isso não faz diferença para você. Não se concentre. Primeiro, né, o que eu falei do carinha anterior, não tenta mudar ninguém não, porque isso foi problema da mãe dele lá, que não mudou ele quando ele era pequeno. Mas o segundo ponto é se concentra no que você tem poder, né? No que depende de você, não no que depende, sei lá, no que precisa, no que das outras pessoas. Porque a gente vai encontrar pessoas assim até na fila do pão, né? Gente que sabe tudo, até na fila do pão vai ter, na fila do banco vai ter. Então, se a gente assumir a função de ficar tentando consertar todo mundo, a gente não vive e a saúde mental vai pro saco, né? Fechou? Entendermos o segundo pessoinha? É o dono do mundo lá, é o que sabe tudo, é o rei do pedaço. Aí, não, então a gente falou do sabe tudo e a gente falou do rei do pedaço, certo? Agora, vamos falar do... Ô, gente, eu não vou ler os comentários agora, não. Quem quiser perguntar, tem uma caixinha, provavelmente, normalmente tem que ter aí, perto do lugarzinho de comentar, tem um quadradinho com uma interrogação. Coloca a sua pergunta aí que no final eu respondo, que se eu parar, a gente não dá conta de ver o conteúdo. A não ser que vocês querem, fala aí que quer que eu fique respondendo pergunta, aí eu fico aqui só em live, só respondendo pergunta, não tem problema nenhum. Mas eu tenho 3 pessoinhas para apresentar para vocês ainda. Tá? Me fala aí se vocês querem só que eu responda as perguntas. Porque eu tô vendo que vocês estão colocando perguntas, deve ter coisa importante aí, mas eu queria muito continuar com o conteúdo e no final a gente faz as perguntas, pode ser? Pode. Me fala aí se pode ou não. É vocês que mandam. Eu não sei nada aqui não, é você que manda. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou continuar falando. Eu vou falar do terceiro carinha, que também é muito comum, e é aquele revoltado. É aquele que a missão dele é lutar contra o sistema, sabe? Ele não consegue chegar na hora, ele não chega na hora. Tá, marcou 7, ele chega atrasado e não faz esforço nenhum para poder chegar na hora certa, porque ele acha que ele tem que lutar contra o sistema. Sabe a pessoa que é revoltada? Ah, mas não estão me pagando para isso. Ah, mas eu ganho pouco. Olha pra você ver que coisa sem cabimento. A pessoa aceita o emprego,
Ninguém tá obrigando ela a trabalhar lá, sabe? Eu fico indignada, é que ninguém tá obrigando a pessoa a trabalhar. Não tem ninguém com a arma lá, trabalha, vagabundo. Não tem. Ele tá lá por opção. Ele tá por opção. E ele fica contra o lugar. Eu fico chocada. Porque ele tá contra o sistema, apesar de estar dependente do sistema. E aí ele é revoltado, ele não faz hora extra porque ele acha que não deve, que não tá devendo nada. Ele age como se ele estivesse fazendo um favor trabalhando naquele lugar. Vocês conhecem alguém assim? Gente, o revoltado é muito cansativo. Aí, ó, o Vitorino tá falando, nossa, é muito cansativo. Consome energia da gente, que Deus me livre. É, exatamente, suga a gente. Eu tô rindo aqui porque vou lembrando dos episódios da minha vida. Eu vou te contar, já passei uns perrengues com as pecinhas, viu? Então, esse carinha revoltado, ele não obedece regra, ele normalmente ele finge que ele tá te ouvindo ali quando você tem que chamar a atenção, mas na verdade ele tá fazendo boicote depois, ele na verdade não vai tomar as providências que você solicitou. Ele nunca cumpre prazo se você pedir para entregar. Vamos supor que a gente tenha uma equipe de enfermeiros. Eu era coordenadora de uma equipe de enfermeiros, né? E o colega não cumpria prazos. Tudo bem, ele tinha vários outros trabalhos, ele tinha várias outras demandas, né? Ele era professor, ele trabalhava em outros hospitais, ele fazia pós-graduação, mas eu não tinha culpa disso, eu precisava que ele cumprisse os prazos comigo também. Então, essa pessoa, ela se acha no direito de não colaborar, de não fazer a parte dela, porque ela considera que ela está fazendo um favor de estar ali. Ele esquece que ele foi contratado ou que ele é concursado. E agora eu cheguei num ponto importante, inclusive hoje eu coloquei a caixinha de perguntas lá no story, né? E alguém perguntou alguma coisa sobre isso. Não lembro as palavras aqui, mas perguntou sobre isso. Como que faz quando o funcionário é concursado e fica sem cumprir as regras? O que faz? Gente, regra é regra. Não vale só para mim, não vale só para você, vale para todo mundo. E esse carinha, o revoltado, o contra o sistema, ele só precisa de alguém lembrar a ele o lugar dele de novo. O que acontece é que o que pode ter acontecido porta da rua serventia da casa. O que pode ter acontecido é que antes de você chegar lá, antes de você ser o enfermeiro daquele colaborador, ele ficou com alguém que tinha as rédeas frouxas, que deu muita liberdade para ele. Ele estava trabalhando com pessoas que de repente não estavam supervisionando o trabalho dele. E aí ele teve liberdade para fazer o que ele quiser fazer, o que ele queria fazer. Ele chegava tarde, ele saía na hora que ele queria, né, ou um pouquinho antes. Não estou falando de descumprir as regras para dar justa causa. Ele não é bobo de fazer isso. Mas ele faz aquelas coisinhas para corpo mole, né? É esse revoltado que luta contra o sistema, que acha que o salário tá baixo, então ele não vai se esforçar. Essa pessoa, você precisa mostrar para ele o lugar dele de novo. Quando ele foi contratado, ele não agia assim. Na primeira, segunda, terceira semana, eu acho que uns 3 meses, depois que ele entrou, 3 meses, ele estava pianinho. Ele estava fazendo tudo o que a instituição pedia, não era? Ou você acha que ele já chegou lá desse jeito? Já chegou no primeiro dia de trabalho, o salário tá baixo. Não, ele chegou pianinho, ele chegou muito comprometido com o setor. Ele chegou e ele estava muito feliz de estar ali. Só que foi passando o tempo e ele estava com um supervisor que de repente não estava muito afim de ficar supervisionando. Ele estava num setor que de repente ele tinha as liberdades dele. E aí ele descobriu que ele tinha um poder e que ele podia fazer o que ele queria. E que na verdade eles tinham que estar me pagando mais. E, gente, eu tô trabalhando muito. O fulano trabalha muito menos que ele, ganha mais. Mas esses enfermeiros, eles ganham muito. Eles ficam só sentados na mesa. E aí ele se acha no direito e se revolta contra o sistema. E aí você chega e tem que mostrar pra ele o lugar dele de novo. Vocês não vão perguntar como é que faz isso, não? Eu tô esperando a pergunta pra eu falar, gente. Tem que colocar aí, como é que faz isso? Como é que mostra o lugar dele? Ninguém colocou, eu tô esperando a pergunta pra eu falar. Cadê? Tá, não perguntou, eu vou falar. Como que faz isso, né? Porque você não pode chegar lá, não
pode. Não é assim que a gente gerencia conflito, né? Não é assim. Não dá pra chegar lá afiando o dedo na cara do cara e falando, não é. Então, agora vocês estão colocando a pergunta, né? Como que a gente faz pra colocar a pessoa no lugar dela? Ah, vocês não são. Vocês são um seguidor novo, né? Não é possível, porque eu falo disso direto. Tudo quanto é caixinha de pergunta que tem, eu tenho oportunidade, eu falo. Tudo quanto é caixinha de pergunta. Tem um negócio que vamos elucidar isso aqui agora. Não é mágica, Michelle. Não é mágica. É estratégia. Existe um negocinho que eu sou apaixonada e que o enfermeiro negligencia, ele perde saúde mental ao não fazer isso que eu vou falar agora, ó. Tem uma coisinha chamada treinamento de atribuições. Treinamento de atribuições. Quando a gente é contratado, em qualquer lugar, e inclusive quando a gente é concursado também, tá? Porque eu era concursada. Eu fui concursada em 3 empregos. Então, eu era concursada, a gente faz isso. Ó, muriçoca. A gente faz isso. Toda vez que a gente entra num trabalho, a gente tem que passar... Muriçoca. A gente tem que passar por um treinamento de atribuições. Esse treinamento, ele mostra o que a instituição espera de você. Vai falar da missão, dos valores, não sei o quê. E você vai pegar, e dentro desse treinamento, ele vai receber um papel, ou de alguma forma vai ser passado para ele. Olha, só tem novato hoje, só tem novato. Cadê o povo de antigamente? Ó, então aí... Esse treinamento de atribuições, ele acontece toda vez que a gente é contratado ou entra, né, concursado no serviço. Ele vai mostrar a missão, os valores da empresa, vai falar o que se espera, horário de entrada, horário de saída, uniforme, qual o horário do lanche, descanso. Alguém vai orientar essa pessoa, porque não pode chegar lá de qualquer jeito, né? Alguém vai fazer esse treinamento de atribuições e vai falar, olha... Aqui nessa instituição você foi contratado para fazer isso, isso e isso. Você vai precisar fazer sondagem ou não. Você vai fazer isso, isso e isso. A escala você que vai ter que fazer também. Ou seja, na descrição do seu cargo tem tudo que você é responsável por fazer. Não tem? Vocês lembram disso? Quem trabalha aí sabe que já passou por isso. Esse é a integração também. Parece que o pessoal chama de treinamento de integração. Não sei. Tem nomes, né? Tem nomes. Mas, ó, esse treinamento de atribuições, ele é aquele que mostra para a pessoa o que se espera dela, por que ela foi contratada, o que ela vai fazer, quais são as atribuições dela. Isso, essa de integração que vocês estão falando aí, é o que faz quando ela chega. Mas nós, enfermeiros, precisamos fazer pelo menos uma vez por ano o treinamento de atribuições, que é mostrar de novo para esse colaborador por que ele está lá. Lembrar ele o lugar dele. Lembrar ele por que ele foi contratado. Porque a gente esquece, gente. A gente esquece. E eu tô falando a gente, nós também. Sabe? A gente esquece por que a gente foi contratado. A rotina, o dia a dia, os problemas da vida, e o tempo vai passando. De repente a gente escolhe, como é que é seu nome? É Dandaloli? Dandaloli tá falando aqui, que lembra do treinamento de integração dela? Eu não lembro. Eu fiquei o quê? 12 anos trabalhando. Eu não lembro. Então, esse treinamento de atribuições, ele é muito poderoso. Porque se você fizer ele uma vez por ano, as pessoas vão lembrar o motivo delas estarem lá de novo. E como se não bastasse isso, esse carinha revoltado aí vai lembrar que o horário de entrada dele é 7 horas. E vai saber que você está sabendo que o horário dele é 7 horas, que ele não pode chegar a hora que ele quer. E aí, o carinha revoltado vai lembrar que ele foi contratado ou que ele está lá porque ele tem que realizar tal atribuição. Ele foi contratado para realizar tal procedimento. E como se não bastasse ser fantástico para lembrar a pessoa e colocar ela no lugar dela, também é fantástico porque vai mostrar para ela o seu lugar. Porque no treinamento de integração, no treinamento de atribuições, você não vai fazer só o treinamento mostrando para os técnicos qual é a função dele. Você vai fazer um treinamento mostrando para eles, inclusive, qual que é a sua também. E aí, na sua descrição de trabalho lá, eu tenho certeza que tem lá realizar a supervisão da equipe de enfermagem. Em algum lugar vai ter. E aí, essa supervisão da equipe de enfermagem é que você vai lembrar para ele que é sua função fazer a supervisão do trabalho dele. É a sua função supervisionar, acompanhar e ver se está tudo ok em relação ao trabalho dele. A gente esquece.
Passa o tempo, vai passando os anos da vida aí, ó. Então, eu recomendo que o treinamento de atribuições seja feito pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano, ok. Para ficar lindo, faz de 6 em 6 meses. Faz de 6 em 6 meses, porque é 20 minutos de treinamento. Não precisa ser não é para levar todo mundo para o auditório, tá? Não é para todo mundo ir para o auditório. É você sentar com as pessoas e falar, vamos fazer aqui a reuniãozinha. Ó, toma aqui o papelinho, todo mundo com o papelzinho para ir acompanhando a leitura. E aí vocês fazem a leitura. E achei, mas eu não tenho isso. Tem sim. Vai lá no DP, no RH, não sei. Vai lá e pede pro pessoal do RH a descrição do cargo. Na descrição do cargo tem falando lá o que é cada uma das atribuições que essa pessoa vai ter. Porque se foi concurso, tinha. Se foi contratado, tinha. Se CLT, o escambau, tem a descrição do cargo. Não tem nenhum cargo que é criado dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, que não tenha a descrição, que não esteja descrito, tá? Então, vai lá, pega a descrição do cargo da pessoa e realiza o treinamento com essas pessoinhas, que esse revoltado vai lembrar que ele tá lá por um motivo e que do mesmo jeito que ele entrou, a porta da rua é serventia da casa. Sheila, mas o pessoal concursado, o pessoal concursado, existem outras formas de resolver. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui rapidinho. Que horas são? Alguém me fala as horas aí, por favor? É porque a gente só tem 1 hora de live aqui no Instagram e é uma porcaria isso. Se me fala as horas aí, que se dependendo, eu vou só falar mais uma coisinha aqui sobre isso. Eu preciso que alguém me fale as horas, por favor, em tempo real. E aí, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando o carinha é concursado, ele... Oh, meu Deus do céu, acabou o tempo. Eita, 8h50 já. Não vai dar tempo não de eu falar dos outros dois. Eu tenho que falar ainda do mimizento, aquele vítima, e do resistente à mudança. Não vai dar tempo. Ai, agora. Vamos lá. Só falar do pessoal. Então, eu falo do mimizento e do resistente à mudança depois. Então, vou continuar falando do carinha revoltado aqui, tá bom? Ó, o carinha revoltado, a gente lembra ele no lugar dele, certo? Fazendo treinamento de atribuições. Daí, ele vai ficar sabendo qual é o lugar dele e ele vai parar de realizar o que ele estava fazendo de errado. Só que, quando o cara é concursado, ele sabe que tem um negócio ali, né? Ele sabe que existe uma estabilidade, ele sabe que tem um negócio que não... ele sabe que tem um negócio ali que dá uma certa segurança para ele. Mas existem outras formas da gente... Tá bom, gente, pode deixar. Concentra aqui agora comigo. Concentra comigo. Vocês estão falando que eu abri outra live, vou ver. Mas aí, concentra comigo aqui, tá? E aí, esse carinha revoltado, quando ele é concursado, ele é mais difícil ainda. Ele é um pouco mais difícil, tá? E aí, mas existem formas de você lidar com isso. Eu respondi na caixinha lá do story. Gente, se vocês não estão olhando meus stories, vai lá, porque o pessoal tá fazendo umas perguntas muito boas. E eu tô tentando caprichar nas respostas para poder ficar no nível da pergunta, porque realmente o pessoal tá colocando as perguntas muito boas lá, nas caixinhas do story, tá? E aí, esse carinha, quando é concursado, a gente tem que lidar ele de um jeito diferente. O que eu ensino nos meus cursos, na formação Líder Coach, no curso de Gestão de Conflito, tudo que é curso que eu faço, é que a gente tem 3 momentos de feedback. O primeiro feedback, ele é educativo. Você vai fingir que aquela pessoa não sabe nada e vai chegar lá e vai avisar pra ela. O cara tá chegando atrasado. Gente, todo mundo sabe que a gente tem que chegar na hora, certo? Contratou pra entrar de 7 às 7, é de 7 às 7. E o cara tá chegando 7h15, 7h20, 7h15, 7h20, 7h15, 7h20. Mas ele sabe que ele tinha que chegar às 7 horas, não é novidade pra ele. Só que o primeiro feedback, você vai dar pra ele, educando ele como se ele não soubesse. Faz de conta que ele não sabe, ninguém avisou. Oi, fulano, olha só, eu percebi que você tá chegando todo dia tal hora, mas o nosso horário de entrada aqui é 7 horas, tá bom? Beleza, aí você educou ele, você deu a informação pra ele. Primeiro feedback é educativo. O segundo feedback, ele é corretivo. Por que deixa eu só falar uma coisinha. O primeiro feedback, ele é educativo porque eu também gosto muito de pensar assim, ó. Se não fui eu que treinei, não tá treinado. Vocês conhecem a maldição do conhecimento? Sabem o que é a maldição do conhecimento? Quem conhece? Coloca aí. Conheço. Quem conhece o que é a maldição do conhecimento? Então, vai colocando aí que eu preciso dessa resposta e eu vou continuando aqui para adiantar. Então, eu faço de conta que o carinha não sabe nada e chego para ele e aviso. Olha, o horário de entrada aqui nesse hospital é X horas, eu preciso que você esteja assim na hora do plantão por causa disso. Primeiro feedback é educativo.
Porque se não fui eu que treinei, não tá treinado. Pode ser a coisa mais óbvia da face da terra. Pode ser o negócio mais comum e até um bebê de 6 meses sabe falar aquilo, sabe que é aquilo, mas você vai chegar lá e vai educar o coleguinha, tá? Essa pessoinha precisa do primeiro feedback e o feedback é educativo. Ó, tô vendo que ninguém conhece. Mas eu não vou falar aqui na live. Eu vou falar sobre a maldição do conhecimento nos stories na hora que a live acabar, tá bom? Se você quiser saber sobre a maldição do conhecimento, vai ter que assistir os stories, tá bom? Então, ó, não treinei, não tá treinado. Primeiro, por isso que o primeiro feedback é educativo. Se eu não treinei, não tá treinado. A pessoa não sabe nada, eu vou lá e educo. Segundo feedback, ele é corretivo. Você já avisou pra ele como que deve ser feito e ele fez errado. Agora você vai lá e corrigir. Oi, fulano, eu te avisei que tinha que chegar às 7, mas eu tô vendo que você não tá conseguindo. De que forma que a gente pode ajustar, organizar as coisas aqui para no próximo plantão você conseguir chegar no horário? Falei sobre feedback ontem um pouquinho e falei que a gente vai falar sobre feedback na aula de segunda-feira, que vai ser lá no YouTube. Tem que ir lá no link da bio para se cadastrar, porque não vai ser aqui pelo Instagram. E aí, esse segundo feedback, ele é corretivo, porque você já educou uma vez, você já falou para ele como que tem que ser feito. Aí o terceiro feedback, ele é punitivo. E ele vale para todo mundo, não é só para quem é contratado, não. Ele é punitivo no sentido de ser para todo mundo. E não é punitivo não é uma punição, mas é algo mais drástico que vai ser feito. Então, ou você vai realizar uma avaliação negativa dele, ou você vai enviar para ele, para o departamento pessoal, um relatório, um relatório avisando que ele está inadequado para trabalhar naquele setor e pedindo providências, ou você vai recomendar o desligamento dele do hospital. E a gente acha que a gente não pode fazer isso, mas a gente pode sim. Inclusive, vai acabar agora, Carvalho. Inclusive, porque se a gente não fizer, a gente peca por omissão. A gente deixa de fazer o que é nosso papel e a gente pode ser processado por isso. Então, é sua avaliação, é sua obrigação avaliar se aquele funcionário está adequado ou não para aquele setor. É você que vai demitir ele e abrir um processo administrativo? Não. Isso é lá no departamento pessoal, isso é briga de cachorro grande, não liga para isso não. Mas é sua atribuição, é sua função mostrar para o departamento pessoal, para quem é o responsável, que aquela pessoa não está cumprindo as regras do hospital. É só isso que você precisa fazer. Então você faz a avaliação, você manda um relatório, você faz um memorando, você faz alguma coisa e manda. Se o departamento pessoal falou, não, tá bom, recebi, mas não vou fazer nada não, não é problema seu. Sabe? Não é problema seu. A sua parte você fez. Você só precisa se concentrar em fazer 100% do que te compete. É 100% do que cabe a você. Você não tem que fazer 100% do que cabe a você, do que cabe ao departamento pessoal, do que cabe à diretoria. Não é. É 100% do que cabe a você. Nesse caso, quando o colaborador é desse tipo aí, revoltadinho, que não sabe fazer nada, se o cara não se adequar ao serviço, a sua função é mostrar para quem é o responsável, departamento pessoal, diretoria, sei lá, coordenação de enfermagem, alguém lá, falar, olha, ele não está cumprindo as regras, eu já avisei, eu já eduquei, eu já avisei, eu já corrigi, eu já fiz tudo que eu podia, agora eu tô passando para você, porque já não é mais comigo. Se vocês continuarem com ele no setor, não é problema meu, a responsabilidade é sua. Faz sentido isso? Entenderam? Faz sentido? Eu tô louca. É isso mesmo? Porque, assim, se a gente não dá o feedback educativo, a gente corre o risco de achar que a pessoa sabia e ela não sabia. Não vamos fazer isso. Primeiro feedback educativo, segundo feedback corretivo e o terceiro punitivo. Esse punitivo a gente só vai fazer o que nos cabe. A gente tem que se preocupar em fazer 100% do que cabe a gente. Né? Não é do que cabe ao mundo, não. É do que cabe ao enfermeiro. Por isso que é importante você, inclusive, participar do treinamento de atribuições, porque você vai lembrar quais são as suas atribuições dentro do setor. Beleza? Que horas são? Eu acho que eu não vou começar. Não vou fazer a outra. Falta falar da pessoinha que é o mimizento, vítima, e também da pessoinha que é o resistente à mudança. Faço outra live ou deixo para mais tarde? Deixo para amanhã? O que vocês acham? Sim, no feedback punitivo pode aplicar uma advertência. O feedback punitivo é aquele que você vai colocar algo concreto. Você vai fazer uma advertência ou você vai fazer um relatório, um memorando. Você vai para algum
você vai tomar alguma providência um pouco mais drástica, sabe? Não é só falar. O feedback educativo, você foi lá e falou, treinou ele. Se a gente falando do feedback corretivo, você também não registrou nada. Você só abordou e falou, olha, eu tô vendo que você tá tentando, mas não deu certo. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para corrigir. E aí, o feedback punitivo já é aquele que você vai registrar. É aquele que vai ficar alguma coisa na ficha dele, tá? Então, é o feedback educativo, o feedback corretivo e o feedback punitivo. Esses são os 3 tipos de feedback. Mas eu não neuro com isso agora não, porque a gente vai falar de feedback na aula de segunda-feira, tá? Segunda-feira que vem. O Instagram começou a fazer a contagem regressiva maldita que ele tem aqui. Palhaçada isso, ai que raiva. E eu tenho que falar ainda sobre 2 pessoinhas. Eu vou abrir uma outra live na hora que acabar essa aqui, tá? Eu vou encerrar e vou voltar para falar com vocês. Enquanto a gente não volta, manda essa live para os coleguinhas aí, chama o pessoal para vir participar da segunda parte, pelo menos. De repente, aumenta o número de pessoas aqui.